A paz do Senhor Jesus, eu já trago mais uma vez uma palavra da parte de Deus que se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! Então, esse texto fala de quando os apóstolos foram presos, porque os sacerdotes não queriam que os apóstolos viessem a ensinar a palavra de Deus, a doutrina do Senhor Jesus, viessem a testemunhar o nome do Senhor Jesus, viesse falar de Jesus, ensinar a verdade, a verdadeira palavra. Então os apóstolos foram presos por causa disso. Mas um anjo do Senhor soltou os apóstolos. E os apóstolos começou a ensinar, conforme o anjo do Senhor tinha dito, que eles saíssem da prisão e fossem ensinar a palavra de Deus, fossem testemunhar Jesus. Então, os apóstolos foram ensinar a verdadeira palavra. Mas aí os sacerdotes, sabendo que havia acontecido este milagre, viram que os apóstolos não estavam lá na prisão e foram se encontrar com os apóstolos e disseram que não era para ele ensinar esta doutrina. Então, por que eles estavam ensinando? Então, Pedro e os apóstolos responderam, dizendo: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, é melhor obedecer aquilo que Deus mandou eles fazerem do que obedecer à vontade daqueles sacerdotes. Então, por que Deus me levanta neste momento para falar sobre isso para o teu coração? Porque muitas pessoas, até mesmo pastores, alguns pastores, até mesmo pastores conhecidos, não estão ensinando a verdadeira palavra. Não estou dizendo todos, eu estou dizendo algumas pessoas estão ensinando a palavra de acordo com o que eles querem ensinar e não a verdadeira palavra de Deus. E por que isso vem acontecendo? Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada verdadeiramente, quando ela é dita, a palavra, a sã doutrina, quando ela é ensinada, quem não anda nos caminhos do Senhor, quem não vive a palavra de Deus, ela começa a não gostar de ouvir que as pessoas estão pregando aquela verdade. Elas começam a se doer, elas começam a se tornar vítimas, porque elas não estão vivendo a palavra de Deus. E por isso, quando ela escuta alguém pregando a verdade, aquela palavra confronta o eu daquela pessoa que está em pecado. E o que acontece é que muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus, alguns pastores, claro, repito, não são todos, mas alguns pastores têm ensinado a palavra errada porque têm amizade com essas pessoas que não vivem a palavra de Deus. Então, quando eles vão ensinar a palavra de Deus e vê que aquela palavra vai confrontar e vê que aquela palavra vai, entre aspas, ofender aquele seu amigo, ofender aquela sua amiga, porque ela ou ele não está vivendo a palavra. Então, quando aquela pessoa que está ensinando a palavra vê que aquela palavra vai ofender, vai dizer que aquele seu amigo, que aquela sua amiga está errado, está errada, então eles começam a não querer dizer esta verdade, para não ofender, para não criticar, para que os seus amigos não venham se sentir ofendidos, para que eles não venham se sentir como pessoas que estão pecando. Então, algumas pessoas que estão ensinando a palavra, ao ter amizades, ao ter amigos que não vivem a palavra, que não praticam a palavra, esses pastores, alguns pastores começam a ensinar de uma forma errada. Então, muitas vezes, alguém pergunta a esse pastor, alguém pergunta se isso ou aquilo é pecado, mas aí ele lembra que tem um amigo dele, que tem uma amiga dele,
que não vive a palavra de Deus e que pratica aquele pecado, então para ele não ofendê-la, para ele não ofendê-lo, o que acontece? Ele começa a dizer que não é pecado aquilo. Então, começa então a ensinar a palavra errada. Então, esta palavra que eles estão ensinando errado é simplesmente porque indiretamente eles estão obedecendo ao homem e não a Deus. Eles estão querendo agradar ao homem e não estão querendo agradar a Deus. Claro que existem pastores realmente de Deus, claro que existem pessoas de Deus que estão ensinando a palavra de Deus, verdadeiramente a sã doutrina, a palavra santa de Deus, mas essa palavra vem ao teu coração como uma forma de alerta, para que a gente venha estar alerta, para que a gente venha estudar a palavra de Deus, venha entender mais da palavra de Deus, para quando essas pessoas vierem ensinar algo que está errado, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, a gente venha entender e venha perceber que aquela pessoa está ensinando errado. Então não é porque uma pessoa é conhecida que aquela pessoa, tudo que ela falar é correto. Muitas vezes algumas coisas que fala não é correto. Claro, não são todas as palavras. Existem pastores de Deus, existem pessoas que são realmente de Deus, que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm compromisso em dizer a verdade do Senhor Jesus, o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Mas esta palavra vem ao teu coração para que você venha ficar alerta, para que você venha entender, para que você venha estudar a palavra de Deus e para que você venha saber que nem todas as pessoas estão ensinando corretamente coisas que muitas pessoas aprendem corretamente a palavra de Deus quando vai ouvir alguma pessoa, algum determinado pastor, alguma pessoa que está ensinando a palavra, aquela pessoa ensina totalmente errado, diferente da sã doutrina, diferente da doutrina de Deus, porque eles querem agradar o homem, eles querem agradar os seus amigos, eles querem agradar os seus familiares, pessoas que não estão vivendo a palavra, pessoas que não estão praticando o Evangelho Santo de Jesus. Então esta palavra de Deus diz que o que importa é obedecer a Deus e não ao homem. Amém? Que esta palavra fique no teu coração e que dê muitos frutos e que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês. Amém?